Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, sim, para trazermos a terceira e última parte do meu Top 10 Playlist. Lembra que eu vim lá no começo do ano falando sobre os meus destaques, depois eu trouxe um Top 10 da minha playlist, né, o que fazia parte e tal, que foi destaque para mim, e agora eu trago a terceira parte, né? Falei para vocês que traria a terceira parte neste mês de outubro, então vamos lá saber o que faz parte da minha playlist, o que é destaque, né? O que foi destaque nesses últimos 3 meses aí e que tocou muito, que é grande destaque, que possivelmente pode estar em grandes premiações. É isso que vou comentar hoje no vídeo para vocês. Eu começo esse vídeo destacando um lançamento que já deve fazer mais de um mês mais ou menos este lançamento e que abre aqui o meu top 10, né? Então no 10º lugar é a parceria, é a música lançada pelo Bruno Mars e pelo Anderson .Paak no Silk Sonic, a música Skate. A gente falou muito, né, de Leave the Door Open, que estourou aí, né, que foi um grande marco, e posteriormente eles lançaram a música Skate. A música, coincidentemente, ela veio até um tempo depois ali das Olimpíadas, né, que tinha recebido o skate, né, era a primeira Olimpíada que receberia a modalidade do skate, e eles lançaram por aí. A música, ela é tão boa quanto a Leave the Door Open, não sei se eles vão trabalhar single e tal, eu trouxe react da música, vou deixar linkado aqui pra vocês nos cards, mas eu não sei o que eles vão aprontar com essa música, já faz um tempo que ela foi lançada, então eu acho, pelo menos neste primeiro momento, eles estão aí trabalhando ainda nesse álbum, que deve vir em 2022, então vamos aguardar aí para saber o que eles vão lançar. O meu 9º lugar, ele não é especificamente uma música. Nesse top, nessa terceira parte do top, vou misturar um pouco sobre músicas e álbum, então vai ter bastante mistura. Por que eu vou misturar nesse top? Uma porque eu quero, né, porque é o meu top, então vai ser assim, e outra porque eu não consegui destacar uma música dentro deste álbum, né, desses lançamentos, justamente por gostar muito, por achar bastante interessante, que é o lançamento da Iggy Azalea, o The End of an Era. Eu gostei bastante desse álbum, teve muitas pessoas que não gostaram, eu vi alguns falar assim, é o mais do mesmo, né, ela não teve muita mudança, ela não teve muito destaque, mas eu gostei bastante, eu achei bastante interessante, então faz parte da minha playlist e entra na minha posição de número 9 aqui, justamente por não conseguir destacar alguma coisa dentro deste álbum. Na 8ª posição, eu destaco ela, que estava todo mundo esperando que ela trouxesse alguma coisa de novidade, né, que ela trouxesse alguma coisa de interessante, que é a Normani com a música Wild Side, parceria dela com a Cardi B. Eu gostei da música, principalmente, eu acho que o clipe, né, fez muita diferença para essa música, porque eu gostei muito da dança, eu gostei muito do que as duas trabalharam dentro desse clipe, foi bastante interessante, então eu acho que o clipe deu uma grande ajuda para essa música que teve, né, ganhou umas posiçõezinhas ali, né, foi um pouquinho de destaque dentro dos charts, mas depois ela acabou passando despercebida por algumas pessoas. Mas eu gostei, é um grande lançamento para uma cantora que infelizmente está tentando ainda o seu lugar dentro da mídia, na sua carreira solo, né, depois do Fifth Harmony, então ela tá tentando, galgando ali, né, há alguns problemas de gravadora, né, alguns problemas de lançamento, mas ela tá tentando, galgando aí a sua caminhada dentro do mundo da música. O 7º lugar é um lançamento que foi um pouquinho recente, né, ele chegou aqui no finalzinho de setembro, eu não sei se foi todas as pessoas que ouviram. Quando eu vi o lançamento, eu falei assim, é mais uma música, né, do álbum dela, que ela lançou álbum e tudo mais, que é a Alessia Cara. Eu fiquei um pouco assim, vai passar despercebido, não vai fazer parte da minha playlist. Eu gosto bastante dela, acho ela uma boa cantora, mas alguns lançamentos pra mim acabaram passando despercebido. Mas aí eu falei, vou ouvir a música, né, ver qual que é a dela. Gente, é uma música completamente diferente do que vocês estão acostumados a ver da Alessia Cara. Eu sugiro a vocês a ouvir essa música, é que eu não vou conseguir deixar um trecho da música aqui, mas é a Alessia cantando
rock, assim, do mais puro rock. Então, e tem a participação da banda The Warning. Então, vão lá, conferem essa música, depois vocês deixam um comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam dessa música, porque eu gostei bastante, eu não tava dando nada pela música, ela ia passar despercebida. Eu fui lá e ouvi e adorei, e ela fez parte da minha playlist, tá lá nos meus salvos da playlist. Então, indico a vocês a ouvir a música Enter Sandman. Vai lá, confere e depois você comenta aqui pra mim o que você achou. O sexto lugar é uma posição brasileira, temos ela, Poca com Muito Prazer. Gente, eu tenho que admitir que eu gostei muito dessa música. Eu também não tava dando muito pela música. Na hora que veio aquele ritmo, né, pra quem percebeu no meu react, que vou deixar linkado aqui, foi muito legal ver essa energia da Poca, tanto na música quanto posteriormente dentro do clipe. Eu gostei muito da música. Temos que dar, né, valor aos artistas brasileiros que estão se dedicando, né, que estão fazendo por onde dentro do mundo da música, e eu acho que a Poca tem bastante potencial aí pra se destacar, né, ter aquela fama de cantora, até mesmo uma fama pós-BBB, né, que acaba deixando as pessoas um pouquinho tristes, né, com o pós-BBB e tudo mais, e vamos lá, e não sei o que. Mas a Poca, eu acho que ela pode receber mais destaque, pode receber mais atenção da gente, por isso ela está aqui no meu top. O quinto lugar também é uma música que eu não estava dando muito por ela, porque eu também não trouxe react aqui, então acabou também passando por mim. Depois eu fui lá e fui ouvir por gostar dela, que é a Foxes com a música Sister Ray. Gente, é assim, é um eletrônico, meio pop, né? Um pop eletrônico que dificilmente você vai ouvir a Foxes cantando essa música, né? Esse tipo de música. Mas eu fui lá, eu ouvi, eu adorei a música, ela tá na minha playlist e eu indico vocês, pra quem nunca ouviu a Foxes, vai lá, vai atrás de Body Talk, Shaking Heads, alguma coisa assim. A música, os primeiros álbuns assim, né, o primeiro álbum que ela estoura, que é muito bom, é dentre eles, que me fugiu o nome agora, mas ela tem assim um grande potencial de trazer um pop diferente, né, um trabalho diferente dentro do mundo da música. E Sister Ray traz um estilo bem diferente, né? Uma pegada bem diferente da Foxes que a gente não estava esperando. Então eu indico a vocês a ouvir esta música. O quarto lugar, elas fizeram parte do top no último que eu fiz, né? E não poderia deixar de ser. As meninas do Little Mix estão aqui no meu top com a música Love Sweet Love. Gente, elas cantam muito bem músicas que são pop eletrônico, que são eletrônico, né? Esse estilo do Love Sweet Love, lá da participação que elas fizeram em Heartbreak Anthem. Então elas são preparadas para isso, né? Elas têm voz para isso. E Love Sweet Love não foi diferente. Foi uma música para comemorar, né, aniversário do grupo. Um pouco assim, meio que na turbulência, né? Porque Jessie acabou saindo, então vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai ser. Mas elas comemoraram sim aniversário, lançaram essa música e eu indico a vocês a ir lá, porque as meninas têm muito potencial. Perry e a Liane estavam gravidinhas, agora são mamães, parabéns a elas. Eu acho que o Little tem, né, potencial para receber mais destaque, para receber mais atenção e tudo mais. Acho que teve uma época que elas ficaram um pouquinho a par das coisas, porque o destaque era o Fifth Harmony, mas as meninas, as mixers, né, elas têm bastante potencial aí e vozes impecáveis. Por isso elas estão novamente aqui no meu top. Gente, antes de eu entrar no meu top 3, eu preciso fazer aqui uma menção honrosa, porque na hora que eu fui montando meu top e tal, eu não sabia em que posição que eu colocaria essa música. Então ela entra com uma menção honrosa, porque eu acho que essa menina tem muito potencial para estourar daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, não sei, que é a Chloe Bailey com a música Have Mercy. É muito boa a música, eu gostei mais do clipe do que a música. Confesso a vocês que de primeiro momento a música não me pegou tanto, e aí na hora que eu assisti ao clipe, gente, abertura de perna, joga pra cima e vai e pula, que não sei o que, eu não, assim, eu já me dói a lombar já, a hérnia já me dói com essas meninas se jogando assim. Então a minha menção honrosa para esse top playlist aqui é Chloe Bailey. Vão lá,
ouçam essa menina, deixa lá o joinha no vídeo, lá no canal dela, porque Chloe Bailey merece demais o nosso destaque, por isso a menção honrosa dela aqui. E aí, o meu top 3, ele é formado de álbuns. Sim, foi até meio que coincidência ser assim, mas pra mim foi destaques que vieram bastante interessantes. Algumas pessoas podem discordar um pouco desse top 3, acharam que ele poderia ser top 1, mas eu vou explicar por quê. Na minha terceira posição temos ele, Lil Nas X, com o álbum Monteiro. Não tinha por que ele não aparecer por aqui, né? Um álbum maravilhoso, músicas maravilhosas, parcerias maravilhosas. Eu acho que é um álbum assim muito impecável pelo pop que nós estamos esperando há muitos anos, né? Há muito tempo esperando por álbuns pop de qualidade, e por isso Lil está aqui sim. Algumas coisas dentro do álbum não me agradaram tanto. Eu esperava mais das parcerias com o Elton John e com a Miley Cyrus, mas num todo, como eu até disse no react pra vocês, pra um cara que tá se lançando agora, que tá fazendo um baita sucesso, quebrou todos os estereótipos possíveis e imagináveis de ser um rapper gay, esse álbum está perfeito. Ele entregou assim de bandeja pra vocês o pop, misturado com o rap, que é o natural dele. Então, se você não gostou desse álbum, querido ou querida, eu sugiro vocês a ouvirem de novo com mais requinte, porque este álbum aí tem até requintes de crueldade perante tudo que tem dentro do álbum. Claro que cada pessoa avalia o álbum de uma maneira, interpreta ele de uma maneira, porque ele fala muito de críticas da própria indústria ali, né, de não dar valor para os artistas e tal. E eu percebo que a grande crítica é como se ele amasse a indústria, só que a indústria não tá dando tanto esse valor assim para ele. Por isso, Lil Nas X aparece aqui na terceira posição do meu top. Agora, o que eu falo para vocês? Por que que Lil é terceiro e esses dois são o segundo e o primeiro? Assim, tem tanta história dentro desses álbuns, né, gente? Tanta coisa. O segundo lugar vai para ela, novamente, a artista brasileira Luísa Sonza com o seu Doce 22. Gente, ela deu na cara de muita gente que a criticou há tanto tempo, falando tantas coisas dentro desse álbum, porque que não tinha como ela não aparecer por aqui. Ela falou tanto, ela falou que ela é isso mesmo, que se você não gosta de mim, dane-se, vai embora, saia daqui. Ela deu na cara de muita gente com esse álbum. É um álbum maravilhoso, impecável. Algumas músicas não me agradaram tanto, claro, pelo meu gosto musical, tá, gente? Não porque a música seja ruim, mas pelo meu gosto musical elas não são assim grande destaque. Mas eu acho que a Luísa entregou assim tanto requinte e tanto talento dentro desse álbum, que você virar e falar mais alguma coisa dela por qualquer coisa que seja, por briga, por isso, por aquilo outro, você não tem o que fazer, porque ela te entrega muito talento e ela te entrega muita coisa boa dentro desse álbum. E ela vai rebolar a bunda, e ela vai se esfregar no chão, e ela vai falar que ela faz gostoso, que é isso e aquilo outro, porque é o que tá na moda, gente, não adianta. Muitas pessoas vão reclamar, mas é muita bunda pra cima, isso e aquilo outro, mas é o que estão consumindo, gente, é o que consome lá fora. As grandes músicas lá fora é das mulheres que estão rebolando, que estão dançando, que estão sensualizando. Infelizmente, a música hoje em dia passa por essa etapa, né, de que a mulher sensualiza muito e o cara às vezes é o cafetão, é o bonzão da coisa, né, enfim, se a gente for ficar discutindo aí vai dar bastante trabalho para isso. Mas o Luísa Sonza está aqui na segunda posição. O meu campeão, porque essa mulher também entregou muita coisa boa, ela entregou assim um álbum maravilhoso e também não podia deixar de ser, é uma das candidatas a vencer, né, o Grammy do ano que vem. Vamos esperar, porque em novembro tem a lista de indicados. É ela, Doja Cat, com o álbum Planet Her. Sim, primeira posição aqui é a Doja. Gente, assim, tudo que ela fez nesse álbum, tudo que ela lançou de single, que ela se preparou e que ela lançou de clipe, tudo muito impecável. E eu acho que ainda estão dando, né, pouco valor. Tanto o próprio VMA, eu acho que deu pouco valor à Doja, por mais que ela fosse a apresentadora, mas na questão de premiação eu achei que poderia ter sido mais, né? Poderiam ter entregado mais pra Doja. E é um álbum maravilhoso, né, gente? Vamos lá. Eu gosto muito da Need to Know, digo pra vocês. Mas Say So
O que falar de Say Soul, que ela cantou em rock, que ela cantou em R&B. Gente, assim, Say Soul, pra quem não gostava de Say Soul, a Doja usou essa música até estourar os tímpanos das pessoas, porque o que ela fez de apresentação, o que ela trabalhou, tudo, e os clipes. Tudo bem que Say Soul é um clipe mais calmo, digamos assim, mas na hora que ela se predispõe a fazer clipes ótimos e com qualidade, a gente vê, por exemplo, em Kiss Me More, né? Então, não tenho o que dizer. Então, primeira posição do meu top, dessa terceira parte do meu top, é para o álbum Planet Her de Doja Cat. Eu encerro então os tops desse ano, né, de 2021. Em dezembro, eu venho com os melhores do ano. Então, de tudo que passou por aqui, o que pra mim foi melhor do ano? Vou trabalhar em um top, seja misturando álbuns ou misturando músicas. Não sei ainda como que vai ser esse top. Eu vou pensar e depois falo para vocês e trago aqui no canal no YouTube. Então fiquem atentos às minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Ative as notificações e deixa o joinha que ajuda bastante. Também compartilhe esse vídeo para as pessoas concordarem ou não comigo neste top. Então, os comentários estão liberados aqui embaixo para você concordar ou não. Se você não concorda, por que você não concorda? Se faltou alguém aqui, né, e tal. Se faltou ou se sobrou, né? Se alguma coisa que veio por aqui vocês não gostam bastante, os comentários aqui embaixo estão para isso. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.